Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, após nós ouvirmos diversos hinos de louvor ao nosso Deus e belas exposições, muito bem pontuadas, vamos também meditar um pouco mais na palavra do Senhor Jesus, aonde nós já meditamos, mas vamos alimentar mais ainda o nosso espírito, porque nós não vivemos só de pão, mas sim de toda a palavra que vem do Senhor. Mas eu peço que cada irmão abra sua Bíblia dentro do Evangelho de Marcos, onde foi lido. Marcos, capítulo 5, dos versículos 22 ao 34, focando mais um pouco na mulher do fluxo de sangue. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, é muito importante nós voltarmos um pouquinho na história. Porque se nós voltarmos dentro do capítulo 5, vai falar que Jesus Cristo e seus discípulos entraram na cidade de Gadara. E dentro dessa cidade, a primeira coisa que Jesus Cristo vê é um homem endemoniado. E esse homem, quando vê a Cristo, ele corre ao seu encontro e diz da seguinte forma: Vieste me perturbar antes da hora? Mas esse não era o homem quem falava, mas sim o espírito maligno que habitava nele, pois ele vivia dentro de cemitério. Então, Cristo olha e o espírito maligno diz: Me lança fora para aqueles porcos, para que não venhas me atormentar antes da hora? Que Cristo olha e diz: Vai. Ele sai do homem e entra nos porcos. E ele faz com que todos os porcos, todo o rebanho de porco, fosse para o despinhadeiro. E nesse despinhadeiro, eles foram mortos porque se jogaram. Então, o homem que era louco, vamos falar assim, para a sociedade era louco, ele começou a falar muito bem, formar frases completas e quem sabe a primeira coisa que ele disse foi: eu vou tomar um banho, porque quem vive dentro de cemitério não cheira muito bem. Então ele sai e o povo que via aquele homem como louco começa a dizer: fulano tá com juízo novamente. Fulano tá com juízo. Então começa a correr a grande notícia que o homem que vivia dentro do cemitério ficou são. Então a população olhou e disse: Como foi isso? Até que falaram: Foi um tal de Jesus que chegou nele e expulsou aquele espírito que habitava nele. Então a população começou a chegar em Jesus Cristo, viram o seu tremendo poder, mas não quiseram aceitar a Jesus Cristo. Por quê? Aquela população vinha tão presa na como é que eu posso dizer? Elas eram escravas do pecado, mas elas não queriam sair dessa servidão, de escravidão. Então eles olharam e pensaram: ele atrapalhou nossos negócios, e se ele continuar aqui, vai fazer com que eu não tenha mais minhas necessidades. Então, Jesus Cristo, nós não queremos você aqui. Então, Jesus Cristo, que não fica onde não é bem-vindo, bateu a mão, bateu o pé e voltou para Cafarnaum. Diferente de Gadara, onde Jesus Cristo foi rejeitado, foi expulso da cidade, o povo de Cafarnaum já esperava o retorno do Cristo. Então, quando vem o barco, já se começa a falar: Ei, o barco de Jesus está vindo aí. E ele vai pousar aqui novamente em Cafarnaum. Ele vai parar bem aqui na praia. Reúne aí o povo. Então já lá vem Jesus no seu barco. Quando ele para na praia de Cafarnaum, já tem uma grande multidão esperando ele. Porque aquele povo sabia que Cristo podia curar, Cristo podia libertar, Cristo podia salvar
Ele pode fazer tudo isso? Podia não. Ele pode fazer tudo isso. Então, eles sabiam que ali estava o Messias. Então, quando Jesus Cristo desce do barco, começou a multidão já ali a apertá-lo e a recepcioná-lo. Mas, junto com essa multidão, vamos agora entrar na história. No versículo 22, chegou um homem chamado Jairo. Lembrando que Jairo, ele é um título e não o nome do personagem, mas sim um título, onde era responsável a levar o povo a adorar a Deus. Então, Jairo seria, hoje em dia, um pastor setorial, um pastor local, seria algo nesse sentido. Então, Jairo chegou a Jesus Cristo, se ajoelhou, se prostrou e disse: A minha filha, ela está para morrer. Eu estou te adorando. Mas Jairo podia pensar muito bem, mas eu também sou servo de Deus, pois a minha função é levar o povo para Deus. Ele poderia muito bem orar e Deus conceder a cura. Mas ele reconheceu que o Deus vivo estava presente, encarnado. Então, Jairo se prostra a Jesus Cristo, o adora e começa a contar a sua dificuldade, o seu medo, o seu desespero, que era o quê? Perder a sua filha para a morte. Então, ele insiste, ele começa a contar, insistindo, insistindo, insistindo. Porque no versículo 22 vai dizer da seguinte forma: E eis que chegando um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito. Ele pediu muito, ele insistiu para que Jesus Cristo fosse até a sua casa. Então, Jesus Cristo, vendo o que Jairo pedia, o seu desespero, Jesus Cristo diz: Jairo, tu está insistindo muito. E quem muito insiste, muito precisa. Então, eu vou até tua casa, Jairo. Então, começa a caminhada de Jesus Cristo até chegar no lar de Jairo. E dentro dessa caminhada, a história corta para outra pessoa, a mulher do fluxo de sangue, que a bênção não era para ela, mas ela, ouvindo falar de Jesus, acreditou que ele era o único que poderia curá-la. Por quê? Porque ela era uma mulher rica. Rica, por que que nós sabemos? Porque ela gastou todo o seu dinheiro com médicos. E se hoje médico é caro, antes era muito mais caro. Era algo mais escasso, mais difícil de encontrar. Então, ela gastou todo o seu dinheiro, porque ela sangrava constantemente, com dificuldade de ter um certo estancamento do sangue. E esse fluxo de sangue, certo, poderia ser um câncer no útero, uma no caso, endometriose, um mioma, um cisto no ovário, que faz com que aquela região mais sensível da mulher, ela não parasse de sangrar. Sangrava, parava, sangrava de novo, parava, isso constantemente. Então, dá-se a entender que ela já vinha muito doente, debilitada psicologicamente e fisicamente. Mas além dessa dificuldade física, tem a dificuldade que ela passou por meio da sociedade. E qual foi a dificuldade? Ela não via mais soluções, porque gastou todo o seu dinheiro com médico, mas ela era isolada da sociedade, era rejeitada pela sociedade, era considerada impura pela sociedade e era proibida de participar de qualquer evento nos templos. Então ela estava sozinha. Ela estava sozinha. Então pensem como que a mente dela ali estava, se sentindo isolada, incapaz e sem ter uma esperança. Estava sozinha.
mas ela aguardava apenas a morte. Porém, quando Jesus pisa em Cafarnaum, começa a notícia: Jesus voltou. Jesus voltou. E ele já curou diversas pessoas. Ele libertou outras pessoas antes dessa viagem. E quando volta, ele pode fazer também tudo o que ele fez antes. Então, a sua esperança, a esperança da mulher que estava doente, reacende. Então ela começa a crer, dizendo: se eu somente tocar na vestes do Cristo Jesus, eu serei curada. Não preciso nem falar com ele, pois eu estou excluída da sociedade. Eu estou excluída. Então a sua fé retorna, a sua esperança também retorna. Esperança de quê? De viver mais anos de vida. Então ela se arruma, pega suas roupas e começa a ir em direção a Jesus, procurar por Jesus. E como é que ela poderia encontrar ao Cristo, Filho de Deus, o Messias? Onde havia uma grande multidão. Então, começa-se a batalha da mulher do fluxo de sangue para chegar até Cristo. E para chegar até Cristo com uma grande multidão no meio, é muito difícil. Porque você vai ser empurrado de um lado, empurrado do outro, e se cair, corre risco de ser pisoteado também. Além de tentar ser calado pelas pessoas. Lembram do cego de Jericó? Onde ele clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas o surravam, porque ele era excluído da sociedade, dizendo: cala a boca que Jesus está falando. E ele, mesmo assim, não ficou calado, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, ela, pensando, as pessoas, se eu gritar, pedindo socorro, elas podem me surrar também. Então, eu vou calada, sozinha aqui, ó, empurrando o povo também até chegar na veste de Jesus. Não preciso falar nada. A minha fé diz que somente eu tocando na sua veste, eu sararei. Então, ela corre até ao encontro do Cristo Jesus, passando pela multidão, empurrando de um lado para o outro. E o comentarista Matthew Henry vai dizer da seguinte forma: o seu caso era tal que ela não podia contá-lo a ele publicamente, como os outros faziam com seus males, e por isso ela lhe chegava a cura em particular. Tentava chegar na cura em particular. Tentava conversar com Jesus em particular, para que ninguém a julgasse e que a ninguém a calasse. Então, quando ela começa a lutar para chegar a Cristo, ela consegue tocar nas suas vestes. E quando toca nas suas vestes, automaticamente aquele sangramento que ela tinha estanca. Para. O rosto ainda pálido, porque talvez estava anêmica pela perda de sangue, começa a ter vida, começa a ter mais coloração. Ao invés de ficar pálido, os seus lábios ficaram mais coloridos, com mais cor. Então, ela ficou curada imediatamente. Então, Cristo, ele para no momento em que ela toca na sua veste. E ele olha para um lado, olha para a direita, para trás, para frente e começa a procurar. E diz: quem foi que me tocou? E Pedro, eu gosto de Pedro, porque Pedro é um pouco ousado, né? E Pedro diz assim, em um sentido um pouco mais irônico: Senhor, a multidão está aqui te apertando. Te joga para a direita, te joga para a esquerda, te joga para frente, te joga para trás. E estás perguntando quem lhe tocou? E talvez Pedro estava pensando assim: o sol está tão quente que Jesus está caducando.
Porque está todo mundo tocando em Jesus, na sua veste, no seu cabelo, no seu rosto, nos seus pés, e ele pergunta quem está tocando nele. Aí Jesus Cristo, ele responde, dizendo: Ô meu filho, não seja tolo, não. Eu sei que alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu poder, saiu virtude, saiu cura. Saiu cura de mim. O poder saiu de mim para alguém. E eu quero saber quem é esse alguém. Então, a mulher trêmula, com medo, ela se levanta e diz: Senhor, com licença, olhe, foi eu quem foi eu quem toquei suas vestes. E vou lhe contar tudo. Há 12 anos eu sofro com sangramento, com fluxo de sangue. E eu gastei todo o meu dinheiro com médicos. Então, a minha única esperança era tocar na sua veste, para que fosse curada. Então Jesus Cristo olhou para ela e disse: Filha, vai em paz, que a tua fé te salvou. A tua fé em mim te salvou. A tua fé trouxe libertação. A tua fé trouxe paz. A tua fé trouxe o que você precisava. Então, vai em paz. Então, a mulher se retira muito feliz. E isso é algo para nós notarmos, nós prestarmos muita atenção. Já são 8 horas e 1 minuto. Então, isso é para nós prestarmos bastante atenção. Quando nós vamos pedir socorro, a quem nós pedimos socorro? A minha solução, quem pode resolver? Eu estou sendo rejeitado? Jesus te aceita. Eu estou indo para muitos médicos? Jesus é o médico dos médicos. Se eu estou com problemas que ninguém mais pode resolver, Jesus é a solução. Lembrando que, sendo crente, se convertendo, tendo Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, você não vai deixar de passar por aflição. Mas sabe qual a diferença do crente que descansa em Cristo para as pessoas que não conhecem a Cristo? É que em meio à dificuldade, nós estamos cantando, nós estamos louvando e dizendo: rapaz, a dificuldade veio, não foi? Mas Jesus Cristo é tão bom que está me deixando vivo. Olha, que maravilha. Então, a quem você pede socorro? Ao Cristo, que pode resolver o seu problema? Ou ao homem, que, na maioria das vezes, não pode resolver o seu problema? Alguns problemas, somente Cristo é quem poderá resolver. E, nesse momento, eu quero fazer um convite para você. Você que não é crente, que não conhece a Cristo, apenas ouviu falar do Jesus Cristo, eu quero te perguntar: queres aceitar Cristo nessa noite? Pois ele é o único que poderá resolver o teu problema. Ele é o único. Mas eu vou deixar de ter problemas, pastor? Não. Você vai ter problemas, mas a paz que você vai sentir é diferente. Você terá paz. A sensação é de dizer da seguinte forma: eu estou no meio da dificuldade, mas o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Digo isso porque já passei por problemas da minha esposa chorar mesmo, ficar chorando. E nós dizemos: não, vamos com calma, que Jesus Cristo vai cuidar conosco, vai cuidar de nós. E não falei nada para o meu pai e nem para minha mãe, mas eu falei: Jesus Cristo vai cuidar de nós, fica tranquila. O medo bate, mas a confiança de que Deus, ele pode nos sustentar, nos trazer a proteção que precisamos, ela é fundamental. E é isso que Cristo quer te proporcionar.
a dificuldade que você tem hoje, venha ter paz com Ele. Venha passar pela dificuldade, não sozinho, mas com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que te trará paz. Paz mental, paz espiritual e paz no teu coração. Venha Cristo. Venha Cristo nessa noite. Se tem, faz assim com a mão, para que nós possamos conhecer e nós fazemos uma oração por você. Se tem, mas não quer, que Deus continue lhe abençoando. Mas eu quero fazer um pedido para vocês que ainda não confessam essa fé. Continue vindo ouvir a palavra de Deus neste templo, pois o Senhor continuará falando com você. Amém.